Boa noite, nesta segunda-feira com mais um episódio do AgitaCast, nós que temos o propósito sempre de estar aqui contando boas histórias, inspirando você. E olha, o convidado de hoje, já fizemos um podcast aqui fora do ar, Emerson, e agora nós vamos fazer outro ao vivo aqui, mas porque a conversa está boa e realmente é uma história inspiradora e nós vamos começar lá do início. Mas eu já vi que o convidado é que nem eu, gosta de uma prosa, né? Hoje o episódio vai longe, pelo jeito. Então, nós vamos se prepare, porque aí vem conversa boa, aí vem inspiração. E você sabe que sempre o AgitaCast tem esse propósito de inspiração, de levar você a novos patamares. E nós vemos hoje um convidado que ele vem de uma história de trabalhar com grandes redes. Para quem já assiste sempre o AgitaCast, sabe que o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho foi na Cooper, né? Eu sou um cooperado de coração e alma, né? Quando fala desse ramo do varejo, eu sou apaixonado, principalmente, né, por causa de que foi digamos, a minha formação profissional. Meu primeiro emprego de carteira registrada foi na Cooper. E quando eu soube que o nosso convidado tem essa vivência do varejo, é muito legal. Mas antes eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a Pizzaria e Churrascaria Trevo, nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, o Storm Energetic Drink, a Docaça Distribuidora através da Doc Limp, a Unifique, que é a provedora oficial do AgitaCast, e claro, Paraíso dos Pastéis, que tem 10% de desconto para você que é agitado e agitada. Se você mandar uma mensagem lá e pedir 10% de desconto nos seus pedidos, você não paga a entrega, Emerson. 10% da entrega você já não paga, porque tem esse desconto especial só para quem é membro aqui do Clube do AgitaCast, que está sempre assistindo o Agita por dentro dos nossos assuntos. Então, para dar seguimento ao nosso podcast, eu quero apresentar aqui o Anauir Pereira, ele que já foi executivo de multinacionais e hoje ele está numa pegada um pouco diferente. Ele cansou, vamos dizer assim, né, de trabalhar com multinacional e disse, não, vou transicionar a minha carreira. E hoje ele também é aliado pequeno e médio negócio varejista. Ele tem uma trajetória muito bonita. E eu tenho uma pergunta, porque ele disse que é lá de Sombrio, Emerson. Tu torce pro Criciúma, Noy? Criciumense. Torce pro Criciúma. Ó, eu sou Criciúma em Santa Catarina e sou gremista, né, cara? Então... eu sou em Santa Catarina, Criciúma, e no Rio Grande do Sul eu sou colorado. Ah, então vai dar briga aqui. Eu sou gremista, ó. Mas, cara, eu nunca assisti um jogo no estádio do Criciúma, mas já visitei lá o Heriberto Hurst. Como é que é agora? Heriberto Hilse. Isso. Eu já visitei, inclusive eu fiz um vídeo no meu YouTube que viralizou. Tá? Uma coisa mais boba. Eu fiz para ficar marcado, assim. Eu e a minha esposa fizemos um videozinho. Viralizou. Foi o vídeo mais visto do meu YouTube pessoal até hoje, de uma visita lá no estádio do Criciúma. Mas você, né? Você é de Sombrio. De Sombrio, natural de Sombrio. Para quem está assistindo, que eu acredito que a sua família vai assistir, as pessoas que te conhecem, mas com a tua história, acredito que vai ter pessoas que nem fazem ideia quem é esse indivíduo que está sentado aqui do meu lado. Quem é o Anauir Pereira? Da onde veio? Bom, vamos lá. Nasci em Sombrio, em 1974. Sou o terceiro filho de 4, né? Somos em 4 irmãos. Família humilde, simples. Com 7 anos de idade, naquela época a gente começava a estudar. E para aula eu já levava as garrafas de leite, era garrafa de vidro, né? Uhum. O pai, antes de sair pro trabalho, ele tirava leite das vacas e aí a mãe colocava nas garrafas e eu saía entregando nas casas que a gente já tinha meio que tratado. Eu vendia por mês o leite. Uhum. Então eu levava o leite de manhã, deixava em
5, 6 casas. Tu já foi leiteiro, então. Leiteiro. E na volta eu vinha recolhendo as garrafas. Meio-dia, quando eu voltava da escola, eu vinha recolhendo e à tarde eu ajudava a cuidar das vacas. Né? A gente carregava agora. Lá vai eu me prender na história, né? Quem gosta de podcast gosta de história, né? Tu levava na bicicleta? Não, a pé, que não tinha bicicleta na época. Não, na mão. Era uma sacolinha, os mais antigos vão lembrar, uma sacolinha que era de plástico, cheio de florzinha assim, que tinha umas alças grandes. Sim. Aí era litro de Pepsi, de Coca-Cola de vidro. 1 litro. Aí tu colocava 6, 5, 6 ali dentro, era leve, não era pesado, né? Uma criança de 7 anos consegue 4, 5 quilos, 6 quilos. E aí levava e ia deixando. E aí na última casa eu pedia para deixar a sacola lá. Daí na volta eu pegava a sacola na primeira casa e vinha recolhendo os litros. Tu recebia o dinheiro também? Tu fazia cobrança já? Também. Mas era por mês, né? Era a cada 30 dias o cliente pagava. Esse foi o meu primeiro desafio profissional, além de ajudar a cuidar das vacas. Cara, essa questão do leiteiro, que era aqui da nossa região, isso é muito forte. Eu não sei se no resto do Brasil também era, mas essa região isso era muito forte, né? Por causa dessa questão da agricultura familiar, isso aí, né? Todo bairro tinha o cara do leite, né? Todo que passava assim, né? Isso é coisa da infância. Olha que eu sou de 89. Eu sou de 74. Isso ainda acontecia. Né? Cara, mas tu começou a tua vida, a tua família era tipo, digamos assim, da roça, então, tipo, de fazenda. Da roça, família simples, humilde. A gente nunca passou fome, óbvio, né? Mas família simples, humilde. Aí com 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu comecei a juntar ferro velho, fazer um dinheiro. À tarde eu cuidava das vacas lá e saía para juntar ferro velho, juntar osso para vender. Tinha uma pessoa lá que comprava isso, né? Uhum. Eu juntava lá alumínio, lata, osso e vendia lá no depósito. Depois eu fui evoluindo. Com uns 9 anos de idade eu fui vender picolé com carrinho de picolé. No verão, saía de manhã cedo, ia lá na fábrica, pegava o carrinho de picolé, na Milk Bom, em Sombrio, que agora mudou, acho que chama Quimesh. Pegava o carrinho de picolé e saía de manhã, e meio-dia em casa almoçar, e meia-tarde eu terminava, limpava o carrinho, vendia tudo. Pausa para a nossa referência, tu vai ter que começar a gravar esse corte. Todo empreendedor de sucesso começou vendendo picolé. Não é todo, mas olha, quase 90%. Isso aqui é um registro histórico desse podcast, que todo empreendedor, toda pessoa que teve sucesso na carreira profissional começou com carrinho de picolé, tá? Eu acho que se tem uma coisa que a gente quer ter empreendedor de sucesso no Brasil é voltar com os carrinhos de picolé. É verdade. Parece uma piada, mas não é, tá? Volta e meia a gente vem aqui um empresário, alguém começou com o famoso carrinho de picolé, tá? Mas é noções de empreendedorismo mesmo que tu já tem lá atrás, né? Isso já te tira a vergonha. Isso aí. Tira essa questão da comunicação, já faz te se comunicar melhor, né? E aí com uns 11 para 12 anos eu comecei a trabalhar numa padaria. Eu trabalhava de madrugada ajudando o padeiro, como ajudante do padeiro, e trabalhava até umas 7, 8 da manhã. Eu trabalhava de umas 11 da noite até umas 7 da manhã. Eu dormia até meio-dia e à tarde ia para a escola. Só que era muito puxado. Imagina uma criança de 11, 12 anos, né? Era muito puxado. Eu acabei ficando pouco tempo e aí arrumei um serviço numa fábrica de calçado. Sombrio foi um polo já de fábrica de calçado na época da exportação de calçado, né? O conterrâneo que eu conheço lá, que é o Josué Barbosa, ele era representante de calçados. Ele fala lá realmente, né? Sombrio. Hoje ainda tem algumas fábricas, mas na época era muito exportação, muito calçado para exportação. E aí trabalhei com 12 anos, nem carteira profissional tinha, eu trabalhava meio período. Eu trabalhava até meio-dia na fábrica e à tarde ia para a escola. E os primeiros dias eu comecei a trabalhar nas férias do meio de ano, de julho. Lá no sul tem geada, é muito frio, né? E eu ia de chinela havaiana, e aí as pessoas me perguntavam por que eu não colocava calçado. Daí eu inventava uma desculpa, que eu me doía o pé para ficar a manhã toda de pé lá. Nossa. Mas mentira, não tinha.
Não tinha sapato. Aí depois que eu ganhei meu primeiro salário, eu comprei um sapato, fiquei mais O apresentável. meu primeiro salário, que também eu também comecei muito cedo, o meu primeiro salário, que sem carteira assinada, assim, eu comprei uma bicicleta. O sonho, né, cara? É, Na Rádio Sintonia eu trabalhei. Na verdade, até eu trabalhei numa facção, tempo ganhava 50 centavos a hora, se hoje for parar pra pensar. Mas o meu primeiro salário, assim, cheio, eu comprei uma bicicleta. Tu comprou um sapato, era um o sonho. sapato. Depois eu comprei uma bicicleta. Logo em seguida eu ganhei dinheiro e comprei a bicicleta. Na verdade, na época, com 12 anos, o que a gente fazia? Estrutura familiar é assim. Eu ganhava meu dinheiro, quando eu chegava em casa, eu dava na mão do meu pai. E aí o meu pai que me deu a bicicleta. Me deu a bicicleta. Entendi. Mas era assim, até, sei lá, 15 anos de idade, o dinheiro que eu ganhava, eu chegava em casa, colocava na mão do meu pai. E aí precisava de uma roupa. O meu pai ia lá comigo e a gente comprava. Você sabia que isso pra mim é uma questão, esse princípio de honra, assim, do filho, isso é um princípio de honra na minha visão, né? Eu sou cristão, eu tenho muito essa visão que o fato de tu chegar e entregar pro teu pai, eu acho que tu tá plantando coisas que no futuro tu vai colher, entendeu? Porque tu honrou a tua casa, o teu É, pai, a tua mãe, e Deus vai te devolver lá na frente, né? Pode e ter o certeza. meu pai é uma pessoa assim de um caráter ilibado. Meu pai e o meu avô, né? Dos dois lados, mas eu tenho isso mais do meu pai, que era o chefe da família, que se tu faz um negócio para tu pagar dia 10 é até meia-noite. Se tu pagar dia 11 tu tá atrasado já. Tu não é mais considerado um homem sério. Meu pai é assim, é É. desses termos. Assim como o pai dele, meu falecido avô Joaquim também. Então, e aí continuei trabalhando na fábrica de calçado e com 14 anos tirei a minha carteira profissional. Fiz aniversário em março mesmo tirei a minha carteira profissional. Eu já tinha aprendido, sou muito curioso, né? Já tinha aprendido a cortar. Eu era cortador de fábrica de calçado. Tirei a carteira, assinei a carteira e aí segui em fábrica de calçado até os 16 anos. Só que eu me sentia preso. Eu sempre fui muito inquieto, muito a comunicação a gente vai de repente esticar um pouco o podcast aqui, porque eu também gosto bastante de conversar. Sempre gostei mais de gente do que de máquina. E a fábrica de calçado, tu não tinha como te comunicar. Tu tinha uma esteira passando na tua frente, precisava executar. E aquilo acabava me deixando bastante angustiado. Frustrado. Frustrado. Digamos, né? O que tu gostava de fazer. Isso. Com 16 anos eu fui trabalhar num paradouro chamado Japonês, que tem até hoje lá na BR-101 em Sombrio. Paradouro Japonês. Uhum. Tem um shopping anexo agora. E aí foi pro meu primeiro contato, de fato, com o comércio, atender pessoas no balcão, enfim. E aí não voltei mais para a fábrica de calçado. Dali eu fui para outro restaurante, trabalhei em Novo Hamburgo alguns meses lá, juntei um dinheiro, comprei a minha primeira moto com 18 anos e ali eu estava deixando um restaurante que eu trabalhava e fui até uma loja lá pagar uma prestação, que na época eu comprava carnezinho. E aí tinha uma vaga lá para cobrança nessa loja. A rede de loja Isomer não existe mais. Os pontos dessa loja, dessa rede de loja, a maioria deles são ocupados hoje pelo Magazine Luiza. Loja Isomer de Orleans. E aí eu fui trabalhar na loja. E eu, assim, guri simples, né? Nem atender o telefone direito eu sabia. Mas sempre muito curioso. Sempre fui muito, muito, muito curioso. E aí trabalhei lá durante uns 3, quase 4 anos nesta loja. E aí surgiu o meu primeiro contato com o varejo alimentar, com meus 23 anos aí. Chegou o Nacional, colocou um atacado em Sombrio, um atacado distribuidor. E aí me chamaram para fazer a avaliação de crédito e cobrança. Lá na Zomer, só para recapitular um pouquinho, com 3 meses eu fui promovido a chefe de escritório. Imagina um guri de 18, 19 anos e já teve a primeira responsabilidade como chefe de escritório. E aí quando o gerente saía, eu fazia as folgas do gerente, ou saía de férias
Eu que fazia a abertura de lojas, essas coisas assim. E comecei a pegar puxar muita responsabilidade. Sempre fui de fazer além daquilo que eu era de fato pago e o que estava dentro das minhas atribuições. Eu acho que essa é a receita de sucesso para qualquer funcionário, né? Qualquer pessoa, qualquer profissional, né? Eu acredito nisso. Do gerente ao auxiliar, se tu não tiver a visão do fazer além, às vezes tu não vai crescer, né? Eu tive essa percepção no ramo do cooperativismo, porque é plantado muito isso como princípio, como se tu quer crescer, se tu quer ser melhor remunerado, tem que ir além, fazendo feijão com arroz. Sei. Vai ser beleza, né? Mas se tu quer ter um crescimento, e eu acho que todas as carreiras de sucesso tu vai conversar, a pessoa tem essa pegada de pegar o que não... isso não é minha responsabilidade. Não, eu sou da empresa, eu sou sócio dessa... Na Cooper, né? Na cooperativismo, tu tem muito essa visão. Eu não sou um funcionário da Cooper, eu sou um colaborador, eu sou um associado aqui, eu sou sócio dessa empresa. Sei. E é uma mentalidade que tu tem desde de quem é o trabalho no pacote e ao gerente. Não, eu sou sócio disso aqui. Se der lucro, mas isso é um princípio de devia ser posto na vida de todo mundo, né? Que tipo, na empresa, o sucesso da empresa ou não, é o teu sucesso ou não também, né? Então, eu acho que quem tem essa mentalidade vai crescendo, né? Eu acredito demais nisso. E eu acho que fazer o que está dentro do teu escopo de trabalho é o básico. Não é nem digno de elogio, porque tu está sendo pago para aquilo. Tu precisa ir um pouco além, tu precisa estar te desafiando. Não é a pessoa, o patrão, o chefe tem que te desafiar. Tu precisa te desafiar. E só fazendo um parênteses aqui, eu acho que o mercado de trabalho nesse momento está acontecendo um apagão no mercado de trabalho no país, principalmente no varejo, em todos os varejos. E eu acho que a chave disso é de fato ter líderes que inspirem quem está chegando, que peguem pela mão e eduquem quem está chegando. Porque chega muitos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, chegam muitas vezes sem uma estrutura familiar, não tem noção do que é uma hierarquia. Eles precisam ser educados. Não é nem reeducados, é educados, conduzidos. E aí essa a grande diferença de uma empresa que de varejo que tem uma rotatividade, um turnover de 25%, 30%, e outra que tem de 60%. Aí pode fazer a avaliação. A empresa que está tendo a rotatividade, o turnover de 60%, ela vai só no padrãozinho ali, só cumprindo as regras, não tem uma liderança inspiradora, responsabilizada e inspiradora. E esta, eu acho que é a grande chave que o pequeno e médio varejista tem na mão dele, que ele tem que virar. Que ele tem que virar para que ele crie os diferenciais frente às grandes corporações que jamais terão isso. Isso dentro da tua carreira, né? Porque tu tava ali já com 18 anos tendo essa mentalidade, digamos, acima da média, né? Isso te levou a subir. Mas tu falou aqui fora do ar que tu teve a oportunidade de trabalhar em grandes redes varejistas, né? Sim. Tu trabalhasse com o Walmart, por exemplo. Sim. Tipo, para quem trabalha no ramo de varejo, o Walmart, uau, né? Eu acho que o Olhar é uma das maiores hoje, eu acho, do mundo, né? O Walmart. Mas tu não começou lá como executivo do Walmart. Não. Nesse ramo, tu começou com quem? Então, quando eu saio da loja Isomerlac, eu fui minha primeira posição de liderança, eu vou para o Nacional, atacar distribuidor como analista de crédito, e aí eu faço o trabalho de analista de crédito e visita a campo aos clientes inadimplentes. E aí comecei a ter relacionamento com os clientes e com os representantes comerciais, e eu sou promovido a supervisor de vendas lá. E aí fecha a filial de Sombrio,
3 anos depois, eu saí de lá, eu vou dar uma acelerada para chegar no Walmart. Aí tinha uma empresa em Sombrio chamada Rantec Informática, tinha uma loja em Sombrio e outra em Jacinto Machado. Eles precisavam estruturar uma equipe de venda externa. Nunca tinha trabalhado com venda de hardware e software. Eu me dediquei uns 15 dias lá, estudei a venda, o produto para automação comercial e industrial, saí a campo para me testar primeiro. Vendi. Aí fui montar a equipe. Contratei uns 3 ou 4 vendedores e dentro de pouco tempo a gente estava com uma venda bem interessante, bem expressiva. E aí o Eládio, até hoje eu tenho contato com ele, ele não tem mais as lojas, ele era funcionário público, hoje já está também, tem um escritório de advocacia, mas não mexe mais com o varejo. Ele queria que eu permanecesse com ele, mas o pessoal na época veio atrás de mim novamente, já não era mais Sonai, já não era mais o Nacional, já era Sonai, a multinacional portuguesa, para mim voltar para ser o supervisor de Santa Catarina para remontar, que estava praticamente parado o estado de Santa Catarina com o atacado distribuidor. E eu sempre tive um carinho enorme, depois que eu tive o contato com o ramo de varejo alimentar, assim, o varejo alimentar ou tu ama ou tu odeia. Tem gente que vem, trabalha 2, 3 meses e vai embora. Eu tô desde os meus 22, 23 anos. 3 anos e meio, né? E daí eu saí e fui para a indústria. Eu não me arrependo porque eu tô aqui hoje, né? Que tipo assim, aonde eu cheguei foi graças a eu ter saído, mas eu também é um setor apaixonante realmente, assim. E na época eu tinha um gerente e um supervisor. O supervisor era o Edemir, era um chefe linha dura, assim, pegava a gente pelas calças curtas, assim, ele levava a gente bem perto. E o Euridice, que era outro grande amigo, que era o gerente do açougue. Então, supervisor de açougue, supervisor de loja. Hoje os dois são gerentes, mas... Então, era assim... realmente, eles tinham essa preocupação de implantar cultura, assim, na gente, Sim. né? E é difícil. Eu vejo aqui pela minha empresa, né? Pelo Agita, como é difícil tu implantar cultura. De tu conseguir fazer... ter uma cultura. E no ramo de varejo de alimentícios que tem um giro grande, isso é um problema, né? A Cooper, ou como outros varejos, que tem uma rotatividade muito grande. Acho que a Cooper até é pouco, mas eu vejo assim, que tu tá no mercado hoje, o caixa é Amanhã o mês que vem já é outro, e é muita gente nova girando. Apesar de que essas redes que nem... Eu estou falando bastante da Cooper, mas tem a possibilidade de crescimento, né, de carreira, de fazer carreira, mas é raro os que aguentam, porque é pressão, né, um setor de pressão. É como tu diz, ou ama ou odeia, né? É isso aí. E aí eu acredito que tu consegue fazer as pessoas se engajarem mais quando tu ganha o coração das pessoas para a causa. Começar a contar histórias de pessoas que saíram da mesma posição que ele está naquele momento e estão numa outra situação. Tem que começar a mostrar as possibilidades para as pessoas, não só o que ela precisa executar hoje, mas que aquele executar hoje é a pavimentação do caminho para que ela, se ela almeja ter sucesso, para ela chegar lá onde o fulano de tal chegou. Mas no varejo alimentício tu já chegou num cargo de liderança, digamos assim, então... Sim, sim. Na realidade eu cheguei como analista de crédito, depois fui como supervisor e depois voltei como supervisor. Remontei todo o estado de Santa Catarina, todo o estado, e aí em 2005 chega o Walmart, compra os ativos do Sonai. E eu como supervisor ainda, a gente fez a transição. Em 2008 eu sou promovido para diretor e vou embora para São Paulo para estruturar o CNPJ, que foi o CNPJ do Walmart que mais faturou no Brasil enquanto o Walmart operou aqui. E daí, que era o atacado distribuidor de São Paulo. Executivo, diretor de distrital de vendas era o título, o cargo. E aí eram 300 representantes comerciais, um time de aproximadamente 10 supervisores, 2 gerentes.
como é que é trabalhar com uma grande rede assim, tipo o Walmart? Tipo, porque, pô, são vários. Tu devia ter alguns, as pessoas, tipo assim, na hierarquia, né? Cobrança de resultado deve ser gigantesca. Muito, muito. A cultura de performance, de entrega numa empresa assim, ela é presente todo o tempo. Todo o tempo. E aí, quando tu tem uma liderança justa, é, tu tens a pressão, mas tu consegue absorver. Eu sempre tive bons líderes e que foram meus mentores também. Tanto no atacado distribuidor como depois de loja. Porque daí em São Paulo eu fiquei por 2 anos, estruturei o negócio lá e aí acabou acontecendo um job rotation. Eu vim com o Walmart para o Sul e assumi como diretor regional aqui da operação do Sul do país. Fui morar em Porto Alegre e aí ali a gente reestruturou a operação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois absorveu o Paraná, que era atendido por São Paulo, implantação de CDs, enfim, redução de custo operacional, e aí tornamos a operação modelo para replicar para as outras do Nordeste, do Sudeste, e muitas práticas daqui. Uma pergunta bem, cara, bem básica. Tem horário? Tinha horário ou é loucura? Diretaço, assim, longe da família? Em São Paulo, como eu estava implantando o negócio da Estaca Zero, eu sou muito intenso, assim, eu sou muito... e eu saía de casa às 7h30 da manhã e eu chegava quando eu estava no escritório, quando não estava viajando. Eu chegava 10 da noite, 9h30, às vezes até mais que isso, quando a gente estava implantando, estruturando a operação em São Paulo. Era muito desafiado, assim, constantemente as entregas com prazos, né? Botava o prazo de entrega e tinha que entregar. Para ti, essa experiência com multinacional, assim, o que trouxe de maior aprendizado para tua carreira? Eu costumo dizer que eu acho que tem muitos que trabalharam no Walmart que vão se dizer viúvos do Walmart. O Walmart, se tivesse permanecido no país, seguramente eu estaria lá até hoje. E muitos outros estariam lá até hoje. Porque era algo que tinha uma cultura muito forte. E era uma cultura de resultado, mas uma cultura de meritocracia também. Nas estruturas que eu estava, sempre funcionou assim. Talvez alguém vá me ouvir falando isso e vá falar que não era bem assim. As estruturas que eu trabalhei sempre foram assim. A liderança que eu tive sempre foi assim. Bastante meritocrático, bastante justo no trato com as pessoas. E o que eu posso te falar é que uma empresa como o Walmart, ela não existe o jeitinho. Tem muito aqui o jeitinho brasileiro, né? Certo. A gente fala muito isso. No Walmart não existe. Eu não vou nem conjugar o verbo no passado, não existia, porque a empresa ainda existe, operando em vários países além dos Estados Unidos, né? Não existe jeitinho. E aí tinha uma metáfora que era usado para os dilemas que tu te encontrava para fazer definição como executivo da empresa. Tinha um presidente da empresa que falava assim, ó, se tu tiveres frente a um dilema e para tomar a decisão de sim ou de não, de assinar ou não assinar, pensa o seguinte: no outro dia tu vai sair na capa do jornal, na época tinha bastante jornal circulando, e tu vai te orgulhar ou tu vai te envergonhar. Se tu te envergonhar, não segue em frente, pede ajuda. Levanta a mão, pede ajuda. Olha que forte que é isso. Nossa. E assim, que é uma diferença, eu acho, que tu trabalhar por uma rede de supermercados ou uma loja onde tu tá junto com o dono diferente do que ali que, tipo, toda uma estrutura de hierarquia. Tu
tu não conheceu, vamos falar, o dono do Walmart, ou conheceu, mas, tipo, tu não convivia com os donos, né? Eu tive visitando a sede do Walmart enquanto executivo. Estive lá em 2010, se não me falha a memória, visitando a sede do Walmart. Conheci o presidente, que continua presidente até hoje, o Doug McMillon. Mas o Rob Walton, que participava do conselho, acho que esse ano passado que ele deixou de fazer parte do conselho. Era o filho dele, o Sam Walton, quando o Walmart comprou os ativos do Sonai, já havia falecido. E o Rob Walton, eu assisti ele na palestra que ele fez para todos. Era uma convenção para todos a gente era tratado lá como associados do Walmart. Todos os associados, colaboradores, funcionários de todas as operações, executivos e funcionários de loja de todas as operações, alguns, né, escolhidos, todas as operações do Walmart em redor do mundo. Todo ano tem um evento lá em Bentonville, no estado do Arkansas, que chama Shareholders, que é uma convenção para os funcionários, que eles escolhem alguns executivos e alguns funcionários. Vai funcionário que fez algum trabalho extraordinário, enfim, eles escolhem, premiam e levam a pessoa para conhecer a sede do Walmart. Normalmente é uma comitiva. No Brasil, na época, a gente era 80 mil funcionários e eram escolhidos 60, 80. Nossa! Entre executivos. Chegou a ter 80 mil funcionários no Brasil. Chegou a ter 80 mil. O Walmart saiu do Brasil? Essa é uma pergunta que... Todo mundo quer saber. Tem muita gente que eu ouço algumas pessoas às vezes se posicionando e falando na internet, né? E que nunca tiveram dentro do Walmart. Eu te diria que a companhia no país ela teve dificuldade de se adaptar com a cultura local, que é muito diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, no México, que eles têm uma operação consolidada. No Brasil, existe um estilo promocional que chama high-low. Tu coloca na promoção alguns itens para atrair o cliente para dentro da tua loja e os demais tu continua com a precificação normal. O Walmart nos Estados Unidos, eles têm uma filosofia que chama Everyday Low Price. É preço baixo todo dia. Uau. E eles quiseram trazer isso para o país e implementar aqui, só que o varejo daqui talvez não tenha absorvido o conceito, a ideia. E aí acelerou-se ainda mais por parte da concorrência o high-low, a precificação muito agressiva em alguns itens que chamam muito atenção, e aí acabou tendo alguma dificuldade. Eu acho que teve a situação de eles terem comprado o Bom Preço no Nordeste, terem comprado a operação do Sonai no Sul e eles terem crescido organicamente pela chegada deles em São Paulo, ali no Sudeste. E depois eles não conseguiram, né? A empresa não conseguiu integrar de forma sistêmica as três empresas para que houvesse um ganho de produtividade naquilo que era retrabalho, ou seja, era feito de forma separada em cada uma das empresas. E isso acabou custando parte do que seria resultado, né? Então, como o Walmart é uma empresa muito grande, teve um problema de leis trabalhistas aqui também, enfim, que teve bastante problema. Que é diferente, né? Que é diferente, isso. Então, tinha outras operações que, se eles focassem, eles teriam um maior retorno. Eles optaram, no meu entendimento, eles optaram por focar, colocar a energia e os recursos em outras operações. Mas eu te diria que quem passou pelo Walmart, quem visitou a sede lá nos Estados Unidos,
teve contato com a cultura, o nascedouro da cultura, foi impactado muito, muito fortemente. E aí, eu te diria que no Brasil teve a somatória de todos esses problemas que fez com que o Walmart deixasse o Brasil. Das grandes corporações que passou, qual que te marcou assim? Walmart. Walmart. O Walmart me marcou pela cultura forte. Agora, com relação à virada de resultado e assim, trabalho muito, muito marcante, o Grupo Big, né? Antes de fazer a passagem de bastão. Aí eu estava no Sul, retomando a história lá. Eu recebi o convite do vice-presidente para deixar a operação do Atacado Distribuidor e assumir a operação das lojas do Rio Grande do Sul, de cash and carry, de atacarejo. E eu topei o desafio. Fui assumir a operação com a incumbência de elevar padrão operacional de loja, implantar um televendas profissionalizado dentro das lojas. Tinha algumas lojas lucrativas, mas tinha algumas que estavam com alguns desafios aí de lucratividade. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho com consistência, melhorar o resultado. Aí chega o Grupo Big. O Walmart vende os ativos para a Advent, que é uma empresa de investimento, né? E aí chega o Grupo Big. E aí contrataram algumas pessoas, alguns executivos, né, pro board. E aí eu recebi o convite inicialmente a abrir mão de parte das lojas do Rio Grande do Sul e assumir as de Santa Catarina. A operação de Santa Catarina tinha mais de década que não dava resultado, as lojas eram deficitárias. As lojas do cash, do Max, Max Atacado, do atacarejo. E aí eu cheguei aqui, comecei a implantar algumas coisas que a gente estava fazendo lá no Rio Grande do Sul, e as lojas começaram a responder. Começou a melhorar a venda, melhorar fluxo de piso. Aí no final daquele ano, o executivo me convidou, a minha liderança me convidou a assumir também o Paraná, que era a segunda pior operação do Brasil. Então juntou as duas. Paraná e Santa Catarina eram as operações que eram deficitárias. Juntou as duas e fez a regional. Assumi Paraná e Santa Catarina, e aí eu mudei para Santa Catarina. Isso era 2019, eu acho. Não, 2019. 2018, 2019, por aí. E aí a gente começou a trabalhar as lojas do Paraná, implantar aquilo que a gente já estava implantando aqui em Santa Catarina. E aí eu vou falar de números. A soma das duas regionais era um buraco de 14 milhões de prejuízo. Nossa! Ano das lojas. Na época era 9. E aí, com a virada, uma janela de 2 anos, a gente entregou 15 milhões de lucro em 2 anos. Todas as lojas lucrativas. E viramos 2 lojas de hipermercado para bandeira de atacado, que foi Umuarama e Foz do Iguaçu. E um prédio que estava fechado em Toledo, a gente reformou e inaugurou um atacarejo lá também. Agora, é isso que tu fala, vamos supor, tinha lojas deficitárias e tal. Tem um mercado aqui, eu vou falar qual é, que na real que eu sei, porque eu já ouvi do executivo que ele trabalha no prejuízo. Por que então, se está trabalhando meses já no prejuízo, por que eles mantêm? Uma grande rede mantém tipo uma loja deficitária. Qual é o propósito? Por que vale a pena mesmo? Digamos, quem insistir se está dando prejuízo? É mais caro fechar ou é uma questão de marca? Este é o ponto. Talvez a desmobilização seja mais caro quando tu vai fazer isso, o custo que ela está te dando e quanto que ela te custaria desmobilizar, é mais caro tu desmobilizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, talvez, não conheço a empresa, talvez eles tenham mapeado que essa loja tem possibilidade de reverter resultado. Segundo ponto. Terceiro ponto, dependendo da marca, o fechamento de uma loja pode prejudicar a imagem das demais lojas. Então,
para tomar uma decisão assim de fechar uma loja tem que ser bem pensada. Eu acho que o último estágio tem que ser o fechamento da unidade. Mas para tornar uma loja superavitária, uma loja lucrativa que está em prejuízo, não é difícil. Não é difícil. Tem que ficar no piso, gastar a sola de sapato no piso, conversar com o cliente que está lá dentro. Talvez tenha muitos que não vai conseguir mais falar porque ele já abandonou aquela loja. Tem um motivo. Mas se a situação não foi corrigida, ainda está lá o motivo. E se tu perguntar, o cliente vai te falar o que é que precisa fazer para melhorar a experiência de compra. Isso foi uma experiência que, vamos supor, tu pegou. Vale tanto para a grande rede, para um pequeno negócio ou médio negócio, para o mercado familiar, aqui o mercado de bairro, hoje está muito... Voltou, né? Tipo, eu tenho a sensação, tu é que é o especialista, mas eu tenho a sensação que voltou muito essa questão do mercado de bairro que não tinha. Tava uma tendência de grandes lojas. Sim. E hoje a gente vê o mercado de bairro forte. Aqui em Leal, por exemplo, que é a nossa cidade, eu vou aqui citar nomes que eu lembro aqui, mercados que, digamos, são familiares, que é o Supermercado Coelho, é um grande mercado. Terezinha, um grande mercado, tem 2 filiais aqui em Leal. O Bela One, acho que é Bela Van, um grande mercado que fica aqui. Então, tipo, tem 3 mercados, 4 aqui, que são mercados de loja única, mas que são, tipo, não é um mercadinho de bairro, virou um supermercado de bairro. Sim. Tá voltando isso, né, dessa questão dos supermercados. Isso tu vai responder para mim se ou não, mas mesmo para essa receita que tu criou isso porque tu cuidava de várias lojas, tu foi tendo essa percepção. E aí eu achei interessante. Eu falei, tu já não, é muito fácil. Eu tenho essa. Mas isso serve também para esse pequeno empreendedor? Dentro do varejo, tu não fabrica nada, eu costumo dizer, eu sempre falei isso, né? Tu não fabrica nada. Tu compra mercadoria e vende mercadoria. No meio disso tem pessoas, processos e produtos. Concorda? Certo. O que é que uma grande rede tem que o pequeno não tem? Poder de compra, poder de barganha, contratos com indústria, né? E o que é que o pequeno varejo tem que a grande rede não vai ter? A personalização, o atendimento, produtos da região que o cliente valoriza, criar diferenciais, precisa criar diferenciais. O requeijão, que eu falei lá atrás, ele precisa criar o requeijão do Tio Bino. A famosa carne temperada. Lá nós criamos a carne de sol. Nas lojas que a gente descobriu que tinha cliente que atravessava a cidade inteira porque a carne de sol com aquele tempero que o açougueiro, a gente descobriu que o açougueiro sabia fazer, que ninguém fazia. Era diferencial. Então tem que criar diferenciais e tem que ter um time engajado para ter um atendimento um atendimento que de fato o cliente se encante. E aí tu precisa ter uma liderança bem treinada, preparada para engajar e criar o teu time de loja, para criar cultura, exatamente isso. E sobre as lojas de supermercados de bairro estarem novamente ganhando terreno, ganhando notoriedade, quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu trabalhava no atacado distribuidor lá em Sombrio ainda, na filial lá de Sombrio, e tinha um diretor que ia uma vez por mês nas reuniões lá e ele falava assim, precisam alertar os clientes de vocês para eles se profissionalizar, porque senão as redes vão tomar conta, vão fechar tudo. Porque a gente atendia o mercadinho de bairro. Então, quando eu trabalhava no atacado distribuidor, eu sempre estive dentro do mercado de bairro com o representante. Por isso que eu tenho esse carinho com o mercadinho de bairro, mercado médio de bairro. E ele nunca desapareceu, mas ele teve um momento que eu acho que ele duvidou, os donos de mercado até duvidaram. Será que nós vamos mesmo para a vala? E isso não aconteceu. Por quê? Aconteceu um tsunami chamado atacarejo
Sim. que tomou conta do varejo alimentar do Brasil, que hoje tem mais de 50% do share com eles. E o que era a coqueluche há 15 anos atrás, 18 anos atrás, 20 anos atrás? Eram os hipermercados. Os hipermercados foram engolidos pelo atacarejo. Essa é a verdade. Foram canibalizados pelo atacarejo. Porém, hoje, se eu perguntar aqui, a gente está em 4 aqui dentro dessa sala, se eu perguntar, tu prefere fazer tuas compras, tu sai daqui, tu precisa pegar uma carne, uma salada, alguma coisa rápida, e isso todo dia tu precisa praticamente passar no mercado, certo, né? sim. Tu prefere passar no hiper, no atacarejo ou no mercadinho com bom atendimento e boa qualidade perto da tua casa? Eu não estou falando de preço, eu estou falando onde tu vai passar. Mercadinho. Então, não compro em atacarejo. Não é questão de preço. Não é questão de preço. Para mim é experiência. É isto, é a experiência de compra que tu vai estar entregando dentro da tua loja para o teu cliente tá com mais frequência dentro do teu ponto de venda. Eu não gosto, Jonatas, eu não sei se é porque eu trabalhei em mercado, mas tipo assim, tem uma grande rede aqui, preços são bons. O meu sogro fala, por que tu não compra lá? Mas eu não consigo. Primeiro, que é um negócio grande demais. Eu não sei aonde ficam as coisas. Isso para mim é um fato irritante. Eu tenho TDAH. Eu vou passar na frente do café 10 vezes. Eu não vou ver. Então eu gosto de ir no mercado onde eu sei onde ficam as coisas. Mas por quê? Porque é a experiência. E o mercado de bairro, digamos assim, esse mercado pode até ser um supermercado. Não é nem o mercadinho, mas o mercado de bairro, que tem uma experiência melhor. Então eu às vezes, normalmente eu faço a preferência pela comodidade, de ser mais fácil. E eu acho que hoje, do jeito que a vida das pessoas está corrida, eu acho que todo mundo está indo para essa pegada. E ainda eu acho que tu pode dizer melhor que eu, que é o pulo do gato do empreendedor perceber isso que as pessoas querem. Hoje todo mundo está buscando comodidade, nem tanto o preço. Ele quer a facilidade. Sim. Tanto é que tem mercado hoje que tu faz a compra pelo celular e tu só passa a pegar, né? Então, a minha esposa, ela vai no atacarejo quando ela precisa pegar um fardo de água, alguma coisa assim, né? Alguma coisa maior. Uma festa de aniversário. Isso, exatamente. Ela odeia. Ela não gosta de ir pelos mesmos motivos que tu. E ela nunca trabalhou dentro de uma loja de supermercado. Tu trabalhou, tu teve uma experiência. Isso a gente pode sair perguntando, fazendo uma pesquisa rápida, que 80% das pessoas elas preferem estar no mercado próximo de casa, desde que esse mercado atenda às suas necessidades. Tem um bom atendimento, qualidade de produto, não tenha atrito no momento da compra. Atrito não chega lá na frente de caixa e não consegue passar suas compras, né? Isso nas grandes redes acontece. No mercado de bairro que o dono está lá, o gerente, né, tá lá, não acontece. Por quê? Porque se der um gargalo lá e tem um caixa que não tem operador, ele vai sentar lá e vai operar e vai destravar a fila rapidinho. Aí ele olha o açougue não está com uma qualidade, não está com uma apresentação boa, e meia hora ele vai lá, ele bota a mão e ele arruma, ou ele direciona as pessoas, né? Um mercado menor, mais fácil de gerir. E por isso a experiência de compras, uma loja bem operada de mercado de bairro, consegue fidelizar. É possível o mercadinho aprender algo com uma grande multinacional tipo Walmart? Que lição que tu daria assim, não... Tem o mercado de bairro, mas o que ele pode se inspirar numa grande rede, por exemplo? Processos. Tem que ter, dentro do varejo, as coisas têm que ser em cima de processos. E aí a execução está com as pessoas. Por isso que eu chamo, eu tenho um método dentro do varejo. Pessoas, processos e produtos. Então, as pessoas certas nos lugares certos, os processos bem desenhados, não precisa ser desenhado por alguém que veio de Harvard. Processo bem desenhado, simples e bem desenhado, e as pessoas bem treinadas para executar. E produto
produto, não é o que eu acho que o meu cliente vai comprar, isso aqui dá mais lucro, eu vou botar isso aqui. Não. É o que o meu cliente quer comprar. Eu tenho que ter na minha gôndola o que o meu cliente quer comprar. Óbvio que no meio disso eu tenho que botar também aquilo que eu preciso vender. Mas tu vê como é diferente a importância que eu dou. Primeiro, eu trago o cliente para dentro da minha loja com aquilo que ele quer comprar. Depois, eu posso colocar aquilo que eu quero vender e preciso vender. Tu tá falando uma coisa que eu não tenho noção, porque eu não sou dono de mercado e muito menos trabalhei em multinacional. Mas eu quero que tu dê uma aprofundada nisso, porque às vezes... E essa questão, o que é, né? O que, por exemplo, o mercado de bairro ele precisa ter, porque o cliente quer comprar e quando entra o que vem, precisa vender, o que precisa vender é aquilo que dá o maior lucro, digamos assim, o que vai... Eu vou trazer pelo sabão Omo em promoção, mas vou empurrar, entre aspas, ali o rodo ou o esfregão, digamos, que vai dar um lucro maior. É exatamente isso. A dona de casa, ela não sai de casa pensando em comprar o rodo, o pano de chão. Ela sai pensando em comprar o Omo, o sabão em pó. É isso que ela precisa. Porém, se tu estiver com teu ponto de venda bem executado, ela vai perceber que está barato ou que o produto de boa qualidade, ou lembra que está precisando, não estava na lista de compra, mas lembra que está precisando. É exatamente esse o intuito. Assim como a gente percebe claramente que às vezes o varejista erra no produto que ele está anunciando. Ele precisa entender o que é que o cliente dele está buscando. Na segunda-feira, na terça-feira, o que é que a dona de casa busca no açougue? O que é que o cliente busca no açougue? Tu tem um método para a pessoa descobrir isso? Porque como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que o que o cliente quer? É perguntando ou analisando números? Tem análise de números e tem a sola do sapato no piso de loja, mas tem análise de números também. Na segunda e na terça-feira, segunda, terça e quarta-feira, início de semana, normalmente o cliente vai buscar carne do dia a dia, carne de panela, o bife, um frango, é isso. A partir de quinta, sexta, sábado, domingo, é mais carne para churrasco. Como é que eu posso ter êxito oferecendo uma carne de panela para o final de semana e uma de churrasco na segunda-feira? A minha probabilidade de ter êxito na oferta é muito menor. Eu estou aqui usando um exemplo, que não é exatamente isso, mas só para entender o que é escolher o produto certo no momento certo. E aí, dentro do momento de compra deste cliente no piso, tu tens que estar com a tua loja montada para que o cliente perceba outras coisas que ele nem foi comprar. Que ele compra aquilo que ele nem foi comprar. Uma padaria bem executada. Eu sou campeão em fazer isso, cara. Eu sou campeão em levar chocolate desnecessário. Agora eu tô na moda da pizza, né, cara? Daí, essa semana, eu me vi que eu tô gastando, desperdiçando dinheiro com frango. Eles inventaram agora o frango moído já, né? O frango desfiado. É uma beleza, né? Facilita, porque eu gosto de fazer a pizza. Mas esses dias eu olhei ali, meu Deus, estava quase o quilo da picanha, aquele frango moído. Eu estava pegando pela facilidade. Mas a apresentação estava bem legal, né? Vendendo facilidades, né, cara? Mas isso é interessante mesmo, eu dou muita... É a vibe. E outra coisa que o varejista precisa entender, que a forma que as pessoas são impactadas hoje é diferente da forma que as pessoas eram impactadas por promoções há um tempo atrás. Há um tempo atrás, tu rodava os folhetinhos, os folders, tu saía distribuindo porta em porta ou no semáforo. Isso dava algum impacto. Hoje não basta só isso. Talvez isso seja importante como uma tática de guerrilha, que a gente chama, né? Mas é importante tu ter uma inteligência, tu ter alguém que te ajude a mapear quem é o teu cliente, aonde ele está
E quem poderia ser e aonde ele está para que tu faça isso chegar através das redes sociais. Tu tens que ter inteligência. E tu vai gastar muito menos e o impacto será muito maior. Com certeza. Porém, tu precisa identificar os produtos certos para tu ser um sniper, né? Qual é o teu ponto forte, né? Eu acho que isso o empreendedor tem que perguntar, né? Vejo assim, ó, a maioria dos mercados hoje estão criando aquele clube de vantagens. Mas, ó, por exemplo, se tu tem o número do cara, não é para mandar banner. Ninguém olha no WhatsApp agora. Tem ferramentas dentro do tráfego pago que te fazem chegar nesse cara através desse número que tu tem, porque tu detém a informação. Sim. Então, isso é dados que tem que ser analisados e eu acho que tem muito potencial. Eu só preciso fazer uma parada do break comercial, mas antes nós vamos brindar a tua presença aqui, ó. Isso aqui é o Storm Energetic Drink, só para te saber. É uma marca indaialense, é daqui de Indaial, o seu César Gadotti, made in Brasil, mas especialmente em Indaial do Encano. E tu vai poder escolher se tu quer o zero ou o tradicional. Os dois são bons, tá? Então nós vamos brindar aí com o Storm. Pode escolher se tu quer o zero. O zero é esse aqui. Eu vou no tradicional. Eu sou tradicional. Eu vou te dizer que o zero é tão bom quanto não parece ser zero. Mas vamos brindar aí então. Que é uma delícia. Storm Energetic Drink. A bebida que vai revolucionar a sua experiência. Saúde. Né, velho? Eu gosto. Gostoso. Muito gostoso. Gostoso. Mas esse não é o meu favorito. O meu favorito, que nem diz o meu filho. Meu favorito, pai, é o maçã verde. Pena que não tem, senão. Esse aqui é o tradicional. Esse é o tradicional. Tem gostoso. O tradicional, maçã verde, tem o. Tem de coco, tem vários sabores. Mas é uma delícia. Storm realmente é muito bom. Uma parada por break aí. O Emerson vai fazer dois comerciais, 2 pausas hoje, então vamos lá. E nesse primeiro bloco de patrocinadores aqui do AgitaCast, eu quero falar do nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, um serviço indispensável para o seu negócio prosperar. Com ela você consegue compreender melhor a sua situação financeira, planejar melhorias e tomar decisões estratégicas com segurança. Lembre-se, contabilidade não é só sobre números, é sobre direcionar o futuro do seu empreendimento. E nesse momento, o Minuto do Contador com o Elton, da Iniciativa Contabilidade. Elton, eu vou abrir falência da minha empresa. Que coisa, hein? Meu nome é Elton, sou o seu contador e esse é o Minuto do Contador. Hoje eu quero somente explicar para você a diferença entre fechar a sua empresa e abrir falência. Muitas pessoas entendem, até por verem nas novelas, nos filmes, que falência ela se aplica a todas as empresas que estão passando por algum tipo de dificuldade, sendo que não é bem assim. O processo de falência, na verdade, passa por um processo jurídico, por uma etapa jurídica, e esse processo todo ele é muito caro. Normalmente, ele chega a ser mais caro do que as dívidas que essas pequenas empresas tem. Então, quando você fala em falência da sua empresa, na verdade, possivelmente o que você está pensando é fechar a empresa, liquidar os seus passivos, juntar os cacos e começar algo novo, não é mesmo? Pessoal, esse foi o Minuto do Contador de hoje, ó. Abraço, hein? E o Storm Energetic Drink, a bebida que vai revolucionar a sua experiência energética. Com uma fórmula exclusiva e poderosa, a Storms vai além de qualquer coisa que você já experimentou. Prepare-se para uma explosão de sabor, uma dose intensa de energia que vai impulsionar você a novos patamares. Seja para um dia agitado, um treino intenso ou aquela dose de energia, Storm está pronto para te acompanhar. Experimente a diferença e deixe o Storm Energetic Drink agitar o seu dia. E eu quero falar também aqui da Unifique, que é a nossa patrocinadora oficial do AgitaCast, o nosso provedor oficial. Você pode ver que a nossa internet está aqui tinindo, a gente tem muita velocidade, por isso que a gente entrega muita qualidade de áudio e vídeo para você. Por isso eu quero chamar nesse momento
o comercial da Unifique, a nossa grande patrocinadora. Que a Unifique é a internet oficial da sua casa e a preferida por mais de 75% da população de Indaial, a gente já sabe. Mas você sabia que a Unifique agora também pode ser a sua nova operadora de celular? É isso mesmo. Com a Unifique você tem os melhores serviços e ofertas para curtir e navegar à vontade, de onde quiser. Venha nos visitar em nossa loja, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, bem próximo à prefeitura, ou se preferir, chame no WhatsApp e assine hoje mesmo. Paraíso dos Pastéis. Nosso cardápio é vasto e bem elaborado, desde os sabores clássicos até os mais inovadores. Pastéis doces, salgados, vegetarianos e ainda você pode montar o seu pastel. E não faltam maneiras de saborear nossos produtos. Faça seu pedido pelo app, site, iFood ou nossas lojas em Indaial e Blumenau. Peça já o seu e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado aos patrocinadores que fazem do Agita essa história de sucesso, sempre contando histórias inspiradoras, sempre conectando o público aos especialistas, às pessoas que têm história para contar. E você também pode ser uma delas, né, Emerson? Se você tem uma boa história, entre em contato com a gente, porque a gente gosta de contar. Todo mundo tem algo a conectar e inspirar. E a gente precisa deixar registrado, né? Hoje, se tu lê um livro de história, é porque alguém um dia parou para contar. E a gente tem essa missão aqui, principalmente essa pegada que a gente adora, que a gente ama, que é do empreendedorismo. Hoje, para ti, quais são os principais desafios assim que um pequeno e médio varejista está enfrentando? Eu acredito que o pequeno e médio varejista hoje ele tem o desafio de achar o seu diferencial frente à concorrência. Ele não pode ir para a guerra de preço com a grande rede. Ele tem que achar o seu diferencial. E o seu diferencial pode ser um produto que ele está produzindo na padaria dele, que ninguém sabe produzir, ninguém faz igual ele, ninguém faz melhor que ele. É uma carne, talvez temperada, que ele tenha lá no açougue dele. É um produto, uma linguiça artesanal que tem na região, que é muito apreciada, que só ele tem. Ele vai lá no produtor comprar, ou ele fabrica, né? Ele faz esse produto artesanal, de forma artesanal. E além disso, ter um time altamente engajado, treinado para atender bem, porque isso, as grandes redes nunca vão conseguir chegar nessa personalização do atendimento. Porque eles têm muita rotatividade, né? E aí precisa ter um time e tem que ser de cima para baixo. O dono, o gerente, se tem gerente, e os líderes da operação ali, eles precisam ser extremamente engajados e propagadores da cultura. Cultura de meritocracia, fazer reconhecimentos genuínos, fazer promoção por meritocracia e não por simpatia, porque isso acaba gerando... Quando tu vai dar um reconhecimento em salário ou uma promoção para uma pessoa que ela é mais amiga, não por competência, mas ela tem mais afinidade lá com o gerente, com o dono, os demais que têm senso de justiça ficam indignados. Isso acaba baixando o nível de engajamento e piora o atendimento do cliente. Então, as pessoas, quando entender isso, que liderança tu é o juiz, tu vai fazer o senso de justiça imperar dentro da tua loja. Com certeza isso vai ajudar a melhorar engajamento e atendimento do teu cliente. Mas começa aqui em cima, do empresário, do gerente, dos líderes, para chegar no pessoal que executa e atende diretamente o cliente. A prioridade na hora de um pequeno mercado contratar alguém deve ser a questão da visão essa pessoa que ela é do atendimento, por exemplo, porque tipo a pior coisa é tu estar no mercado, a mim
minha experiência é tu perguntar aí, tu ser atendido, ó lá, ó. Tipo, essa questão do atendimento é uma priorização, né? Tem que ser sempre uma prioridade, né? Para o pequeno e médio varejo, é uma questão até de sobrevivência. Porque ele não vai brigar por preço, porque ele não vai ganhar. Mas ele vai brigar e vai ganhar por atendimento. Então as pessoas do time, e passando de novo, a cultura é uma água, ela só, sem botar uma bomba para jogar para cima, naturalmente ela só desce, né, de cima do morro. Ela, para subir, ela precisa de uma bomba. A cultura, para funcionar, para colar na execução, ela precisa vir de cima, do empresário, do gerente, do líder, para chegar no executor. Não é o executor que vai pegar a cultura e vai fazer chegar no empresário, no gerente da loja, né? Então, o atendimento tem que ser o diferencial. Um dos grandes diferenciais do pequeno e médio varejo frente às grandes redes. Que é essa questão do atendimento. O que te motivou a sair desse universo corporativo de grandes empresas, de multinacionais? Porque, cara, deve ser muito massa. Aqui deve ganhar bem pra caramba também. O que te fez sair dessa carreira? Bom, eu, como falei lá no início, eu tenho 51 anos de idade, né? Fiz agora, em março, 51 anos de idade. Eu sempre casei com 25. Não parece, tá? Eu vou te elogiar aqui. Não parece, né? Não parece que tem 51 anos. Tá? 51 anos. Vou cobrar 10% a mais no final, tá? Casei com 26 anos, com a Patrícia. Fui pai com 31 e nem um ano depois de estarmos casados, eu comecei a viajar. Viajar muito. Sair de segunda e chegar sexta ou sábado em casa. A minha esposa foi uma guerreira. Ela segurou a gestão da casa, criou a Beatriz. Espera um pouquinho. A música de declaração de amor, pode botar ali, Emerson, aproveitar que ela tá aqui. Mas eu falo isso, ela sabe do quanto eu tenho de gratidão, porque hoje eu tenho uma filha de 20 anos de idade, está se encaminhando, está no 5º período da faculdade de medicina. Nunca nos deu problema na escola, mas eu sei o quanto eu devo isso a ela, porque eu não estive presente no dia a dia. Então, e aí quando eu entrego o projeto da virada das lojas do Paraná e Santa Catarina, e aí eu senti que eu não tinha encontro de valores, eu não consegui ver fit entre eu e a empresa que estava chegando. Eu pedi para sair, eu pedi para não continuar. E naquele momento eu tinha tomado a decisão, de fato, de não seguir mais como executivo de varejo, porque eu queria ficar um pouco mais por casa, curtir um pouco mais a família, dar uma desacelerada. E aí eu fui para um sítio que eu tinha até uns dias atrás, na região de Criciúma. Lá eu tinha ovelhas, eu tinha açude com peixe, galinha, Nossa, que boi. Bom. Mas tu conseguia curtir ele? Aproveitei 4 meses agora, eu fiquei Quanto direto, tempo tu tinha ele? Há uns 4 anos. Então aproveitou 4 meses. Tu tem que ter saído mesmo. Tá apoiado. E aí, lá nesses 4 meses, eu só vim passar o Réveillon em casa com a Patrícia e com a Beatriz. A Patrícia ia lá uma semana por mês, ficava ali dando suporte para a Beatriz, porque a faculdade da Beatriz é muito puxada, né? E aí eu acabei, nesses 4 meses lá, refletindo bastante que, de fato, tem uma parábola que Jesus usou com os discípulos sobre os dons. Quem é cristão, todos conhecem, né? Sim. E aí eu recebi algumas ligações de empresários, de alguns ex-liderados, e aí eu comecei a refletir o que eu estava fazendo com o meu, né? Eu ajudei a estruturar tantos negócios e graças ao discernimento que Deus me deu, todos os projetos que eu peguei, eu entreguei muito melhores do que quando eu peguei. Todos, sem exceção.
E aí o que eu estava fazendo com o meu dom, né, de liderar, de construir, ajudar a construir negócios? Eu estava indo lá para o sítio, ia ficar lá e ia enterrar. E aí eu decidi que, mesmo eu tendo tomado decisão para conviver mais com a minha esposa e com a minha filha, a gente acabou continuando afastado, porque eu estava lá no sítio, na região de Criciúma, e elas aqui na região de Balneário, aqui em Navegantes. Eu estava afastado delas. E aí eu decidi vendi o sítio e retornei. E aí eu já comecei a refletir como é que eu ia fazer esse conhecimento chegar a mais empresários, né? Mas antes disso, 22, quando eu saí da empresa, eu recebi uma proposta, uma headhunter me achou através da indicação de um amigo aí, e eu fui tocar um projeto no Espírito Santo, não como executivo, mas como um prestador de serviço. Montei uma empresa de consultoria e fui para lá. Consultoria. Fui para lá. Primeira vez eu fui lá, cheguei lá no mercado que eles tinham aberto, já tinha, sei lá, algum tempo, 3 anos, 2 anos, 3 anos. E aí dos sócios me levou lá para ver o mercado. Mercado lindo, lindo, lindo. Um equipamento assim, que eles tinham se posicionado para atender classe A+. Só que eu comecei a andar na loja, assim, final de tarde, a loja não estava fervendo, não estava quente, não tinha, quando a gente fala a linguagem do varejo, não estava quente, não tinha circulação de cliente, né? Tinha poucos clientes no piso. Eu parei, comecei a observar. Uma cliente foi no FLV e pegou um molhinho de salsinha, de temperinho verde. Uhum. Pegou e soltou umas 3 vezes e largou e não pegou. Seguiu com o carrinho. Aquilo eu estava vendo, eu não tinha nem acertado ainda. O sócio comigo, ele estava lá me mostrando a loja, feliz, mostrando uma loja linda. Equipamento lindo, enfim. Aí eu toquei no braço dele e não me segurei, porque a gente que é do varejo acontece, é ímpeto, é ímpeto. Eu vou no mercado até hoje e organizo. Eu sou muito doido, cara. Eu vou, daí eu pego o produto e puxo para frente. Cara, não tenho nada a ver com isso, mas é um... Isso é ímpeto. E aí eu vou lá e peço licença para cliente e perguntei assim, a gente estava observando aqui, a senhora tentou comprar aqui alguma coisa aqui no FLV, a senhora não conseguiu comprar. Daí ela sorriu assim um pouco encabulada e disse assim, tá murcho. Essa é a primeira vez que aconteceu isso aqui na loja com a senhora. Daí ela riu de novo encabulada e disse, não, é a terceira. Aí o sócio da empresa, né, o proprietário, o empresário que estava comigo ali, baixou a cabeça com vergonha, né, da cliente. Ele disse, a senhora, desculpa, eu me apresentei. E apresentei ele, e ele está buscando soluções, ele vai corrigir essa situação aqui. E aí a gente saiu, fomos até a frente do balcão do açougue. Chegando lá, eu apontei uma carne suína porcionada, cheia d'água embaixo dela, assim. Dava para ver que tinha sido colocado de manhã e não tinha sido feito manutenção nenhuma. Um galeto na mesma condição. Aí eu perguntei a ele, e tu levaria isso aqui para tua família? Tu leva um produto desse para tua família? Daí eu me toquei, disse, me desculpa. Eu tô falando porque eu tô acostumado com o hábito de quando eu visitava as lojas aí, eu fazia essas reflexões com os gerentes das lojas, mas me desculpa. Daí disse, não, mas tu tá certo, tá errado, isso aqui tá errado. Aí ele ficou indignado. A gente visitou a concorrência durante aqueles 2 dias que eu fiquei lá. E aí vim embora. Mas eu vim embora, assim, eu vi que o desafio era muito grande, porque ele tinha aquela loja lá que estava extremamente enviesada na proposta de valor, tinha que corrigir sortimento, layout, pessoas, treinamento, enfim. E ele tinha um outro galpão que estava fechado lá, que ele tinha montado, estava pagando aluguel com o pavilhão tudo fechado, pronto. Tudo pronto. Aí tinha que montar um time, montar... layout, montar sortimento, desenvolver uma marca, não tinha marca ainda, era um atacarejo, uma loja de 4.000 metros, tudo novinho. Nossa. Mas ele estava pagando aluguel e estava com a loja fechada. Por quê? Porque ele estava tomando um prejuízo enorme naquela loja lá, que ele tinha aberto fazia 2, 3 anos, ele estava com medo de ir para outra. Aí eu avaliei,
conversei com ele, com o sócio dele, acabei vindo embora. E aí ele começou a me ligou algumas vezes para mim ir lá. Aí disse, não, eu quero que tu venha agora, vem aqui com a tua família, traz a tua filha, a tua esposa, para ela ver que a gente são pessoas sérias, que não é nenhum mau elemento aqui que está querendo te trazer para cá. Daí eu expliquei a situação, que eu tinha saído de 30 anos, né, nessa loucura, eu nunca tinha ficado em casa assim por muito tempo, sempre viajei muito. Mas ele me convenceu, daí eu comecei a empurrar, posterguei, eu acho que uns 20 dias. Eu tinha prometido para minha esposa e para minha filha que a gente ia passar uns dias lá num hotel Termas que tem lá no oeste de Santa Catarina, em Itá. Aí ele me convenceu e comprou as passagens. Eu, a Patrícia e a Beatriz. Chegamos lá no segundo dia que a gente estava lá, avaliando, conversando. E eles conheceram a Patrícia e a Beatriz. Aí a Beatriz tinha feito naquele ano o vestibular para medicina e chamaram ela na Univale. Daí a minha esposa tinha que vir fazer a matrícula dela, acabou voltando no dia seguinte, eu fiquei lá e aí a gente acertou e eu acabei topando o desafio lá. E fiquei lá 18 meses. Os primeiros 3 meses a gente fez algumas boas correções de processo, pessoas, processos, sortimento em produtos também, né? E execução no piso de venda. A loja em 3 meses ela melhorou, essa de supermercado melhorou 30% a venda. Dentro de um ano ela dobrou a venda. Dobrou a venda com os ajustes que a gente fez. Em paralelo a isso, eu cheguei em fevereiro lá, eu montei um time de gerente de loja, a liderança toda, compras, enfim, comprador, RH, não tinha absolutamente nada. A gente conseguiu estruturar no mês de março, a gente começou daí a montar a loja de atacarejo, sortimento, layout, chamamos algumas agências até achar uma que nos ajudou a criar a marca do atacarejo. Com 4 meses a gente abriu as portas, inauguramos o atacarejo. Primeiro mês de venda do atacarejo, 10 milhões. Nossa! E aí o negócio deslanchou, foi muito bacana. E aí eu vim a cada 15 dias em casa, porque a Beatriz já estava estudando aqui na Univale, né, em Itajaí. E aí no ano de 2023 eu fiquei direto lá, full time, depois eu passei aí dar só manutenção e 1 semana por mês da manutenção, o time estava montado. E aí surgiu, começou a entrar, entrou o Açaí, a grande rede lá, mexeu com o mercado, capixaba, e aí os supermercados BH compraram as operações do DMA, que era a bandeira EPA lá, o Mineirão, comprou acho que 30 lojas que eles tinham lá, e aí começaram a sondar para comprar a operação lá que a gente tinha estruturado lá. E aí a gente teve uma conversa franca. Eu uso muito esse termo no meu dia a dia. Cultura da franqueza. Eu não gosto de nada embaixo do tapete. Eu sempre trago as coisas para cima da mesa. Tu pode até ficar magoado comigo de eu ter te falado a verdade, mas não de eu ter te omitido. Sim. Eu sempre vou ter muita transparência com as pessoas. Eu sou muito fiel às minhas convicções e às pessoas que eu convivo. Eu considero isso inegociável. Acho que é da onde eu venho também, que isso é de berço, né? E aí eu aconselhei eles, olha, se for um negócio interessante, eu acho que é um negócio que está bem estruturadinho, é um negócio excelente para médio e longo prazo, mas agora o mercado está oscilando, está nervoso, a precificação puxou para baixo, as margens vão se comprimir, enfim. E aí eles decidiram sentar, enfim, e avançaram na negociação lá. E antes de eu chegar lá, um concorrente local tinha oferecido um X e depois ofereceu, foi vendida a operação lá por quase 6x. Nossa! O valuation foi muito, muito interessante. Aí eu venho embora, fico esses 4 meses lá no sítio, refletindo, enfim. E aí, pô, eu preciso... o que eu estava fazendo com o meu dom, né? Que foi o pensamento que eu fiz antes aqui, só trouxe a história para... Contextualizar. Para ancorar o que eu vou te falar agora. E aí eu comecei a pensar,
Meu Deus, tem tanta gente, talvez tanto empresário que está precisando de ajuda, né? Como é que eu vou chegar nesse empresário? Como é que eu vou chegar para ajudar esse empresário? E aí, a internet hoje, a gente consegue comunicar com muita gente, né? E foi aí que me veio a ideia de talvez começar a... Eu nunca fui muito ativo em rede social, nunca. Não é algo que eu gosto, mas é algo que eu entendi que eu preciso nesse momento para chegar... para mim chegar no meu propósito, eu preciso suportar o processo. É verdade. Essa é a realidade que eu tenho hoje. E aí a minha esposa topou o desafio. A Patrícia, ela oficialmente está voltando ao mercado de trabalho agora, e eu vou ser suportado por ela. Ela vai ser o meu back-office, vai ser a parte de gestão administrativa. Tem um rapaz aí, dois, na realidade, ele, o Renan e o Vinícius, estão me ajudando a estruturar todo o plano para mim começar a divulgar isso a nível Brasil. Eu vou trabalhar com 3 tipos de produto. Um que é mentoria para dono de supermercado, pequeno e médio varejo. O outro é isso em grupo, né? O outro é uma mentoria individualizada e personalizada. E o outro é uma consultoria em loco. Fico uma semana, tem mais umas 2 pessoas da minha confiança de áreas diferentes, para a gente fazer todo o mapeamento da operação, desenhar o plano de ação, e aí a gente vai dar o suporte, o acompanhamento online, e uma vez por mês a gente vai visitar a operação para ver como é que estão evoluindo o plano de ação que a gente desenhou. E fazer os ajustes quando necessário também. Hoje tu vai pegar toda essa tua experiência com os grandes varejistas, toda essa tua convivência, de pegar projetos no vermelho, entregar, né, para levar para o pequeno também e para o médio empreendedor. Eu não sei se eu sou muito audacioso no que eu vou te falar aqui. O meu sonho é formar um ecossistema que possa suportar as grandes redes, as médias e grandes redes. Eles têm lá alguém que olha a operação, alguém que olha o comercial, alguém que olha o jurídico, alguém que olha a prevenção de perda. O meu sonho é eu ter um ecossistema para ajudar de forma verdadeira e genuína, sem onerar esse pequeno e médio varejista, que ele esteja dentro de uma estrutura que vá suportar ele, eu precisei agora, 10 horas da manhã, eu tenho uma ferramenta, um grupo que eu preciso me aconselhar para tomar uma decisão. Ele vai ter como acionar e ter essa resposta rápida para apoiar ele em uma resposta de alguém com conhecimento, que já passou por isso, que foi um executivo de uma grande empresa. E que não deixa de ser até um princípio cooperativista, digamos assim, porque sozinho, né, juntos a gente cresce mais, né? Sozinho tu é uma presa fácil. Então, tipo, essa questão da troca do conhecimento e ter alguém que já passou por esses processos, né, pode fazer a diferença na vida do empreendedor, né? Porque tu já viu em grande escala e pequena também, todos esses problemas que às vezes o empreendedor ali está vivendo no dia a dia, né? Exatamente. E eu acho que o pequeno e médio empresário varejista hoje, em determinado momento, ele se sente muito sozinho, desassistido. Porque embora ele faça parte de uma associação lá de supermercadista do estado dele, ele não tem um atendimento personalizado em determinada área que, eu quero saber como que eu vou fazer um marketing mais inteligente, eficiente, sem gastar muito. Hoje, eu domino todas as áreas? Não. Mas eu tenho... Consegue conectar. Exatamente. Eu tenho a relação com os melhores profissionais de cada uma dessas áreas. Eu preciso avaliar a minha marca, se está impactante, se ela está conectada com o meu público-alvo. Eu preciso fazer um rebrand. Eu tenho um dos melhores do Brasil que já me ajudou recentemente. E que eu já
Falei para ele do projeto e ele está 100% dentro do projeto. E é muito mais algo de genuíno, de querer ajudar esse pequeno e médio varejista do que... bom, vamos lá que esse negócio dá dinheiro. Não é dar dinheiro. É fazer o pequeno e médio varejista ter uma estrutura para ele prosperar e ele dar mais, empregar mais gente. É muito mais nesse intuito. É devolver. No meu caso, é devolver o que o varejo me deu. Eu, como menino humilde, pobre, que saí lá de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, chegar onde eu cheguei, eu preciso devolver isso. Hoje tu vai conseguir conectar, vamos supor, esse pequeno varejista com tecnologia, por exemplo. A tecnologia é um aliado hoje para... Muito. Eu estava olhando isso sobre tecnologia de supermercados, para supermercados, essa semana. A mais popular que a gente vê em todos os supermercados aí é o self-checkout, né? Eu acho que é algo que algumas lojas de médio porte aí já tem que avaliar, dependendo do número de transação dia, tem que avaliar de implantar o self-checkout. A outra situação é a venda online. Venda online, que é um canal com pouco atrito do cliente, o cliente não vem no ponto de venda, mas ele vai se socorrer se ele tiver dentro da rota dele de ida e vinda do trabalho alguém que atenda às necessidades dele. Tendo uma venda online, um e-commerce eficiente, para ele o pick-up, pegar e passar ali, nem entrar, ter o lugar para ele pegar a encomenda dele no horário pré-estabelecido. Tem a outra situação que é a prevenção de perda. Isso a gente implantou nas lojas que a gente teve liderando o projeto no Espírito Santo, que é câmera com inteligência artificial. Então, em cima de cada checkout, para tu não ter problema de produto não registrado, ou enfim, problema no checkout que todo mundo tem. Né, cara? Tem. E aí é um dreno de resultado, de margem. Essa câmera tem inteligência artificial e ela avisa qualquer movimento, e ela pega imagem e áudio. Extremamente interessante e não é caro, é barato. E tem também esse mesmo programa para tu colocar no recebimento, para tu receber a mercadoria com inteligência artificial, porque tu vai ter o conferente lá, mas essa tecnologia vai evitar que o motorista vá lá e enquanto o conferente foi lá atrás resolver alguma coisa, levar uma caixa, o motorista pegue uma caixa ali e devolva para dentro do caminhão. Isso acontece muito, né? Então, prevenção de perdas hoje com o auxílio da tecnologia. Então, só que eu costumo dizer que a tecnologia está aí para ajudar, para melhorar a produtividade, porém precisa antes disso ter processos bem desenhados e pessoas bem treinadas, senão não adianta, a tecnologia por si não resolve. O varejo está em pessoas e processos e produtos, nos 3 P's. Isso aí. Tu vai me lembrar uma sigla, é primeiro que entra, é primeiro que sai, como é que é? É o FIFO? Que eles falavam. First in, first off. First out. Tu tem que fazer o giro, né? Meu Deus. O primeiro que entra é o primeiro que sai. É isso aí. Quanto que o Edemir falava isso pra gente. FIFA, primeiro que entra é o primeiro que sai. Gente, eu vou fazer mais um bloco de comercial aqui para honrar as pessoas que apostam aqui no AgitaCast. E daí a gente já volta para a finalização desse episódio, que foi muito legal por mim, e a gente iria mais longe ainda, mas já está chegando a hora final aqui, mas está muito bacana mesmo, um programa com muito conhecimento. Eu só fico imaginando as pessoas que eu quero mandar esse link para assistir, tá? Mas eu vou fazer questão mesmo de mandar. Então vamos lá, mais um bloco de patrocinadores do Agita. E agora, no segundo bloco de patrocinadores do AgitaCast, eu quero agradecer ao grande patrocinador, que é o Juarez da Docassa, através da DocLimp. A DocLimp, que também é nossa patrocinadora e tem uma gama de produtos de limpeza aí para a sua casa. Você que quer economia e alto rendimento, chama a DocLimp, vai lá, compra produtos da DocLimp, que vai fazer a diferença na sua casa. E a DocLimp, todo o programa traz uma dica de limpeza aí para a sua casa.
Vamos limpar esse piso de porcelanato? Então você começa varrendo toda a sujeirinha que tem em cima. Depois você já vem com o primeiro produto, que é o detergente com cloro. Cloro ação 2 vezes mais. Coloca 2 tampinhas nesse balde de água. Gente, nem precisa esfregar muito, só um pouquinho ali, depois você deixa 5 minutinhos de molho. E aí que a mágica acontece. Você vem com um rodo, puxa, olha essa sujeira. Depois dizem que é só passar um paninho, né? E pra finalizar, esse limpa porcelanato. Que esse aqui é com um paninho seco e limpo. Espalha todo o produto, deixa girar e deixa secar naturalmente. Olha o brilho desse porcelanato, gente. Olha, eu quero agradecer um grande parceiro aqui do AgitaCast, que é a Gelo Real, que tá aqui, ó. Se tem bebida gelada aqui, é porque tem Gelo Real, que apoia aqui o AgitaCast, um grande apoiador do nosso programa. Obrigado às pessoas que estão assistindo, aos patrocinadores, né, todo mundo que investe no AgitaCast. Tu teve uma coisa que marcou da nossa conversa, né? A gente tá indo para os finalmente, mas foi essa questão de tu rever um pouco a tua trajetória, né? Porque uma trajetória de sucesso, alguém que teve sucesso na vida, não é medido só pelo financeiro. Eu acho que tem muita gente que mediu só pelo financeiro, pelo sucesso da carreira, e quando chega no final é frustrado porque deixou de viver com a família, né? Deixou de estar com a esposa, com os filhos. Eu acho que essa tua questão de tu chegar ali, não, pô, eu não estou vivendo, eu não estou curtindo, não vi a minha... A gente conversou fora do ar e isso já tocou meu coração, né? Porque eu acho que isso é uma lição, talvez é um corte, né? O sucesso, ele tá... O que é sucesso na vida, né? Isso foi algo que eu acho que mexeu contigo, né? Essa tua conexão com a tua filha, com a tua esposa. Isso aí, hoje olhando para a tua carreira, para a tua trajetória, o que essa decisão impactou? Assim, hoje tu olha para, não, valeu a pena mesmo eu dar esse reset na minha trajetória? O que acontece? No ano de 2021, eu tive um filho. Eu e a Patrícia tivemos um filho, o José Francisco, e ele viveu 48 horas. Na época eu tinha 48 anos. Nossa. Ele com 48 horas, ele impactou mais essa terra aqui do que eu com 48 anos. Na época eu estava trabalhando em home office, em função a pandemia ainda estava presente, com restrições, então a empresa não permitia que eu visitasse as lojas com frequência. E eu acompanhei a gestação do José Francisco junto com a Patrícia, acompanhei ela nos médicos, e a gente, como cristão, ela teve que trocar de médico 5 vezes. A maioria dos médicos falavam que a gente descobriu com 3 meses de gestação que ele tinha síndrome de Edwards, e os médicos falavam que ele não era compatível com a vida e queriam que a gente interrompesse a gestação. E a gente não aceitou, porque quem dá a vida e quem tira a vida é Deus, e só Deus. Nós não temos o direito. E a gente proporcionou uma gestação tranquila para a Patrícia. Ela teve uma gestação muito, muito tranquila. Nasceu no hospital, no melhor hospital, com UTI neonatal aqui em Blumenau. Melhor hospital do estado, uma referência. Teve todos os cuidados que precisava, e Deus deixou ele 48 horas com a gente. Eu tive com ele, a Patrícia teve com ele no colo, que era um desejo que ela tinha. Quando ele começou de fato a piorar, eu fui correndo em casa lá, busquei a Beatriz segurou ele no colo. E eu acho que ali ficou o valor, o que é ter sucesso. Tem horas que as palavras vão... Acabou as palavras. Os dois mais faladores estão sem palavras agora. Mas é verdade, né?
Deus tem os seus propósitos na nossa vida, né? E aí eu decidi que talvez o que eu tinha conquistado de conhecimento, mais impactante do que eu conquistei de material, e o que eu conquistei de material me proporciona uma vida confortável para mim, para minha família, que é nada frente ao que eu posso impactar. Porque eu acho que tem muita gente que está precisando, sabe, de apoio, de ajuda. Empresários que de repente estão desesperados. Que eu sei o quanto eu posso ajudar. Isso eu tenho convicção. Eu acho que quando tu consegue organizar o processo de uma pessoa e implantar cultura, vai sobrar o tempo para principal, que é a família, né? Exatamente, esse é o ponto. O empresário, muitas vezes, ele está enxergando a empresa como um fardo e não como uma dádiva, algo que Deus deu a possibilidade dele ter, né? Construir algo bacana. Ele chega um determinado momento que ele se sente sozinho. Ele está sentindo que ele está carregando um fardo. E eu acho que é possível reestruturar, redirecionar, com processos bem desenhados, com pessoas treinadas. É possível ele ter uma empresa que ele vai se orgulhar e liberar ele com tempo para ele aproveitar a vida, a família, né? Que a maioria desses empresários tem 5, 10, 15 anos já com o negócio rodando, está com o negócio consolidado, mas ele está travado dentro da própria empresa. Por quê? Porque não tem processos bem estruturados, não tem um time bem formado, né? Olha, isso que... Agora eu vou te falar uma coisa, né? Eu e a Jaque, minha esposa, a gente também tem... As mulheres, algumas falam que é o filho arco-íris, é o segundo, né? O que vem. Porque a gente também teve uma gravidez que teve o aborto espontâneo, e para minha esposa foi uma questão muito forte. Para mim também, como homem, significou muitas coisas, e também tem um ponto de virada importante, né? E quando Deus nos deu o Samuel, que é o nosso segundo filho, depois o Mateus, né, agora. Mas essa questão de a gente valorizar a família tem que ser uma visão. E se tu tá com a tua vida bagunçada, os teus processos bagunçados, tu não consegue ter essa priorização. E eu acho que isso é muito legal de a gente ter aqui hoje alguém no Agita que alcançou um sucesso na sua carreira, começando lá embaixo, mas chegou no momento de fazer essa escolha, né? O que eu quero deixar como legado, né? Isso aí. Não sou eu que estou falando, foi você que falou, né? Mas tu não teve a participação na vida da tua filha o tanto quanto tu queria, e chegou um momento que eu sou... É forte falar isso, mas talvez eu não sou tão presente como eu gostaria na educação, né? Isso aí. E deu tempo, né? Deus te deu a oportunidade de corrigir essa rota. E eu acho que isso tem que ser a nossa prioridade de todos nós, né? A gente tem que olhar isso. Em primeiro lugar, a família, depois o profissional. E claro que as duas coisas vão se complementando, mas muito legal ter essa virada de chave. E eu espero que nessa tua trajetória de querer inspirar, assim como a Agita tem esse propósito aqui, né? De a gente inspirar as pessoas através das histórias, tu vai inspirar hoje, com certeza, ainda mais através da tua história, da tua trajetória como empreendedor, né? E agora com essa questão da consultoria, independente do tamanho hoje do negócio, a pessoa vai ter a possibilidade de estar te... Eu não vou fechar as portas para ninguém, porque quando eu era pequenininho, alguém me abriu as portas para mim, para me ajudar, para me direcionar. E eu não vou... mas eu não tenho... talvez eu não tenha dinheiro. A gente vai fazer com o intuito de ajudar e faz pelo sucesso do empresário, e aí a gente
vai colher pelo sucesso filho. Ramo alimentício, outros ramos também? Inicialmente, eu tinha pensado em me focar apenas em ramo alimentício, mas teve uma pessoa que recentemente me falou que eu não poderia fechar a oportunidade para outros segmentos, como material de construção, como, enfim, outros tantos segmentos que tem aí, loja de utilidades. Então, eu vou atender varejo, porque o varejo, na sua essência, o que muda é o produto que está dentro, mas o varejo, na sua essência, se faz... A organização, basicamente, é isso mesmo. aí. Um processo outro que se diferencia. É isso aí. Então, é isso aí. Eu agradeço a tua participação. A conversa vai longe, né? Se não tivesse que a galera almoçar, a gente ia... né? Porque hoje o programa é gravado, a gente gosta de fazer o programa ao vivo, mas por questão de compatibilidade de agenda, a gente fez aqui gravado, né? Mas eu espero que você se conectou com a história, né? E compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de seguir a nossa página, né? E se você também quer contar a sua história aí, você tem a oportunidade. Quer deixar um recado especial aí para a família, para os amigos ou para quem está assistindo, né? Esse é o Minuto Livre, sem pergunta. Eu sou extremamente grato pelo que Deus me proporcionou, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Pelos valores que os meus pais colocaram, né? Na minha formação, que isso é o que molda o caráter de qualquer cidadão, é o que vem de berço, como popularmente as pessoas falam, né? Então, eu espero realmente que a gente consiga conectar com as pessoas que estão precisando de apoio, de ajuda. E queria reconhecer também o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que eu acho que é extremamente importante e relevante. E eu me identifiquei, estou aqui porque me identifiquei com o trabalho de vocês e teve alguns episódios atrás, aí um dos que me marcou bastante foi o do Rei da Sucata. Esse episódio aí foi bacana mesmo. Bacana. Então, eu acho... E a história, né? É a história do empreendedor. Ele como empreendedor, eu mais como executivo, mas ele me inspirou. Olha, eu digo ali que esse foi o episódio que eu não vou falar isso para ele, mas talvez ele vai estar assistindo. Mas era um episódio que eu não esperava nada e foi tudo, cara. Tipo, foi aquele episódio que quando a Nayara, que normalmente a Nayara é o nosso atendimento que fecha a entrevista, ela me passou o branding ali, né? O que passou a história ali para nós, digamos assim. E daí eu pensei, tá, como é que eu vou desenvolver essa história, né, cara? O Rei da Sucata. E foi um episódio que entregou tudo, assim, né? Então, tipo, muito legal. Assim como o nosso episódio hoje, também a gente foi por várias... Não imaginei que num episódio sobre executivos a gente ia se emocionar no final, né? E só para fechar, eu não posso deixar de agradecer o apoio de 25 anos que eu tenho da minha esposa, da minha filha, né? Que embora eu não tenha sido pai tão presente quanto eu gostaria de ser, é uma menina que só me dá orgulho. Mas e a minha esposa, que a partir de agora ela vai voltar para o mercado de trabalho e a parte de estrutura de back-office é tudo com ela. Eu já falei para ela. Trabalho com a minha esposa. O cara leva mais esporro do que do gerente. Elas não têm pena da gente, cara. Não. Não é fácil, tá? Vai orando para Jesus te dar graça. Pedindo misericórdia. Jesus me ajuda. Ela vai me bater quando terminar o episódio aqui. Muito obrigado também pela tua disponibilidade de estar aí. Eu espero que a gente se conecte mais vezes. E eu posso ter certeza que eu vou indicar o teu trabalho aí para mais pessoas. Gente, obrigado pelo episódio. Obrigado a você que se conectou com a gente. Até o próximo programa. Não esqueça de compartilhar o AgitaCast com mais pessoas, porque essa história foi inspiradora. Beleza? Valeu! Tchau!